O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. É a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galiléia, deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galiléia, no território de Zabulon e de Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galiléia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar, dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Quando Jesus andava à beira do mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: segui-me, e eu farei de vocês pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e os seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou, eles imediatamente deixaram a barca e o pai, e o seguiram. Jesus andava por toda a Galiléia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Salvação, o Senhor é a proteção da minha vida. O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é a proteção da minha vida. Queridos irmãos, queridas irmãs, esse terceiro domingo do tempo comum é dedicado de forma especial à Palavra de Deus, uma festa que foi instituída pelo Papa Francisco, de saudosa memória, por causa dos textos que são lidos nessa Eucaristia, em que a palavra começa a ser anunciada por Jesus no início da sua vida pública. Nós já aprendemos que tempo comum significa um tempo sem grandes solenidades, sem grandes festas, em que a igreja vai nos ensinando a iluminar, a guiar o nosso cotidiano com a palavra de Deus, para que o nosso dia a dia, a nossa rotina não seja pesada, monótona, um marasmo, um peso para a gente carregar, mas para que a nossa rotina, o nosso dia a dia seja leve, seja dinâmico, porque iluminado pela palavra, ou seja, à medida que a gente se deixa guiar pela palavra e vive a palavra, a gente pode fazer as mesmas coisas, rotina, de uma forma sempre diferente, no nosso coração, no nosso interior. Portanto, hoje é um dia em que nós católicos devemos trazer essa pergunta: que lugar eu tenho dado para a Bíblia na minha vida? Que lugar eu tenho dado para a palavra de Deus
em minhas orações. A Bíblia hoje é um livro muito acessível, fácil de ser adquirido, barato. Até no celular nós podemos baixar um aplicativo com a Bíblia. Então, é um livro muito acessível. Ninguém pode dizer que não tem condição de adquirir uma Bíblia. Também não podemos dizer que não temos tempo para ler a Bíblia, porque em 24 horas a gente pode encontrar 5 minutos, 10 minutos para ler essa palavra. Tempo é uma questão de prioridade. Se a palavra de Deus for importante, 10 minutos por dia nós vamos encontrar para ler. Se ela não for prioridade, como infelizmente não é na vida de muitos católicos, ela vai ficar como um livro fechado, guardado, colocado simplesmente num canto da casa. E também ninguém pode dizer que a Bíblia é difícil, que não dá para entender. Por isso é que eu não leio. Não, porque hoje nós temos muitos sites, canais nas redes sociais, de paróquias, de comunidades, de padres, de bispos. Temos TVs católicas, rádios católicas, livros que ensinam a ler a Bíblia, que ajudam a interpretar os textos da Bíblia. Então nós temos muitos meios hoje ao nosso dispor que vão nos auxiliando a compreender. E se tudo isso não ajudou, você tem o padre da paróquia, da igreja, que você pode procurar e dizer: olha, eu não entendi esse texto, explica para mim, fala para mim. Então não há desculpa de um católico para não ler a palavra de Deus, a não ser preguiça, uma fé muito fraca, uma fé muito pequena, que não leva a pessoa a valorizar essa palavra. E quando a gente não valoriza essa palavra, a gente fica distante da vontade de Deus, porque a Bíblia nos fala da vontade de Deus, a Bíblia nos fala da sabedoria de Deus para nós, a Bíblia ilumina a nossa vida, nos dá discernimento. Então, um católico que não lê a Bíblia, ele vive uma fé muito primitiva, primária, pequena, fica muito limitado e não cresce na fé, porque ele não tem acesso a essa palavra tão importante que todos nós devemos ter às mãos. Isso eu falo para todos os católicos. Então agora eu vou falar para você, católico, que está aqui. Se você já lê a Bíblia todo dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, parabéns, continue tirando o seu tempo, 5, 10 minutos, para todo dia ler um trecho dessa palavra, e eu tenho certeza que a sua fé vai crescendo muito, e você vai realmente colocando Deus acima de todas as coisas. Mas para você que está aqui comigo hoje, e que não tem ainda esse costume, para você que a Bíblia ainda é um livro desconhecido, anônimo, distante, frio, só mais um livro que você até tem na sua casa, mas fica lá fechado, ou em algum canto da casa. Hoje eu convido você a aproveitar esse domingo para repensar o valor da Bíblia na sua vida. E começar a partir de hoje a trazê-la para mais perto de você. E começar a trazer essa palavra para dar mais importância. Porque você está ficando fora de uma seiva, né, de uma fonte de água viva para todos nós católicos. É o nosso livro de cabeceira, é o livro da nossa fé, da nossa religião, que a gente precisa conhecer, ler, meditar, guardar no coração, viver, praticar. Mas como é que eu vou praticar se eu nem conheço a palavra, se eu nem sei? Então, para você que está aqui comigo nessa missa, ou nos acompanhando pela internet, eu convido. É hora de mudar, de tomar uma decisão diferente hoje. Trazer essa Bíblia, tirá-la de lá onde ela está, limpar, tirar a poeira e arrumar um tempinho, 5, 10 minutos, todo dia, para você ler. E uma sugestão é: durante esse ano nós vamos ler o Evangelho de Mateus, que está começando hoje. Durante todo esse ano de 2026, no tempo comum, nós vamos ler o Evangelho segundo Mateus, que é o primeiro Evangelho da Bíblia. Então, ao invés de você começar a ler pelo livro do Gênesis, não, começa a ler pelo Evangelho de Mateus,
que é uma leitura mais fácil, você já conhece a trajetória de Jesus, então vai ser uma leitura mais empolgante para você, sem dificuldades, e porque você vai escutar esse evangelho aqui na missa aos domingos, então vai ajudar você nessa caminhada. Então fica a sugestão, começar a ler a Bíblia para você que ainda não tem esse costume, começar do Evangelho de Mateus, um trechinho cada dia, um pedacinho, cada dia. Leia, medite, tente tirar dali uma mensagem para a sua vida e leva para o seu dia. No outro dia, mesma coisa, até terminar. Terminou, vai para o Marcos. Terminou, vai para Lucas. Terminou, vai para João. E assim você vai seguindo. As leituras de hoje são uma prova de que a Bíblia não é um livro difícil e que não é um livro do passado, não é um livro antigo, não é um livro descontextualizado. Pelo contrário, todas as leituras de hoje, elas falam para nós, em pleno século 21, de uma maneira assim contundente, forte. É como se tivessem sido escritas ontem para nós, tamanha a atualidade delas. Eu convido você então para me acompanhar agora. Vamos estudar cada leitura para nós percebermos o que é que você, católico, está perdendo quando você não lê a Bíblia. Olha só, toma comigo a primeira leitura aí no seu folheto, número 7. Toma comigo aí no seu folheto, número 7, a primeira leitura, para nós lermos e estudarmos juntos. Antes eu vou contextualizar para você entender melhor o texto. Veja bem, quem escreve esse texto é o profeta Isaías. Veja bem, Isaías viveu 800 anos antes de Cristo. Guarda isso. 800 anos antes de Cristo é que esse texto então foi escrito. E foi escrito para um povo que estava, povo de Israel, que estava sofrendo a invasão dos assírios. Os assírios então dominaram a terra de Israel, deportaram alguns, tomaram conta das terras deles, das casas deles. Então era um povo dominado naquele momento. Como é que um povo dominado reage? Esse povo está desanimado, triste. Esse povo está desistindo, já não tem mais esperança. Esse povo está frio. Esse povo já não tem otimismo para viver. É para esse povo desanimado, sofrido, atribulado, fatigado, angustiado, que Isaías escreve o seguinte: olha, no tempo do passado, o Senhor humilhou a terra de Zabulon e a terra de Neftali, que eram terras pagãs, mas recentemente cobriu de glória o caminho do mar, do além-Jordão e da Galileia das nações. Aí ele já está se referindo a esse povo para o qual ele está falando. Olha, ele diz: os pagãos, aqueles que não creem em Deus, a terra deles foi invadida e eles permanecem no sofrimento. Mas para nós aqui, que temos Deus como nosso Senhor, temos Deus como a luz da nossa vida, Ele vai cobrir de glória. Imagina que ele está falando isso para um povo sofrido, angustiado, oprimido. Ele não fala isso para um povo que está pulando carnaval, não fala isso para um povo que está de férias no litoral, não. Um povo que está passando por um sofrimento. Aí ele diz: o povo que andava na escuridão viu uma grande luz. Para os que habitavam nas sombras da morte, uma luz resplandeceu. Fizeste, Senhor, crescer a alegria, aumentaste a felicidade. Todos se regozijam, quer dizer, se alegram em tua presença, como aqueles que vão colher, né, os ceifeiros no dia da colheita, que vão colher o fruto do que foi plantado. Os exaltados guerreiros ao dividirem os despojos da guerra. Porque o jugo que oprimia o povo, a carga sobre os ombros, o orgulho dos fiscais, tu os abateste como na jornada de Madiã. Ou seja,
para esse povo sofrido, ao invés de Isaías chegar para eles e dizer: realmente a vida está difícil, realmente a gente não vê esperança, tudo é complicado, nós não temos sorte, só temos azar, Deus esqueceu de nós, vamos ficar aqui esperando a morte, está difícil, ninguém ajuda, o governo não ajuda, as pessoas não ajudam, não tem mais jeito, só a morte nos espera. Antigamente é que era bom, hoje não tem nada de bom para nós. Ao invés de Isaías ficar reclamando, lamentando, murmurando, ele leva uma palavra de esperança para esse povo. Mas não é uma esperança vazia, vã, inútil. É uma esperança que está ancorada em Deus. Então ele diz: o povo que andava na escuridão. Que povo é esse? Aquele povo ali viu uma grande luz. Que luz é essa? A presença de Deus, que vai tirar esse povo, vai expulsar os assírios e devolver essa terra ao povo de Israel. Para os que habitavam nas sombras da morte. Quem é que habitava na sombra da morte? Esse povo. Uma luz resplandeceu. Fizestes crescer a alegria, aumentaste a felicidade, todos se alegram em tua presença. Então veja, a palavra de Isaías como profeta para esse povo, que está atravessando um momento muito difícil da sua história, não é uma palavra de lamentação, de afundar ainda mais no sofrimento e de desespero, não. É uma palavra para levantar a esperança do povo e dizer: Deus está chegando. Uma luz está chegando para nós, uma luz. O povo que andava nas trevas, ele viu uma grande luz. Então vamos nos alegrar, já está chegando a nossa hora, ninguém desanimado, vamos enfrentar, vamos lutar, porque Deus vai nos libertar. Esse é o resumo do texto da primeira leitura. O que nós aprendemos aqui? Isso foi escrito 800 anos antes da vinda de Cristo. Para nós hoje, no século 21, será que esse texto está ultrapassado? Será que esse texto está cheirando naftalina? Não, não. Está muito atual. E eu vou dar duas reflexões para vocês sobre esse texto. Primeiro, quem de nós aqui nunca experimentou isso que o povo de Israel experimentou? Tempos de sofrimento, decepções com pessoa que você confiava muito, desilusão amorosa com uma pessoa que você gostava, amava, e de alguma forma essa pessoa brincou com seus sentimentos, machucou seu coração. Frustração com uma relação que você achava que era para sempre, de um namoro, por exemplo, ou de um casamento. De repente você percebeu que a outra pessoa não estava respeitando você, seus sentimentos, seus projetos. Quem de nós nunca passou por uma situação que você vai fazer um exame, um check-up da sua saúde, e de repente você está tudo bem, e aí o exame ali dá alguma coisa, mostra alguma coisa que pode ter no seu corpo, algum membro que não está funcionando tão bem, e aquilo começa a preocupar você. O que será isso? Tem que fazer biópsia, tem que fazer outro exame. Quem de nós nunca passou por isso? Quem de nós nunca se frustrou na vida? Você se preparando para um concurso, para uma prova, e de repente, por mais que você tenha estudado, não deu certo, você fracassou? Então, essas experiências de fracasso, essas experiências de derrota, fazem parte da vida de cada um de nós. São diferentes. Eu dei aqui alguns exemplos, mas todos nós experimentamos em algum momento da vida essas situações de dor, de perda, de sofrimento, de angústia, como se os assírios tivessem invadido a nossa casa, nosso coração, e nos desalojado da nossa própria terra. Nesse momento a gente pode tomar duas direções, dois caminhos. Ou a gente começa a reclamar, ou a gente começa a lamentar,
ou a gente abre portas para uma depressão, ou a gente não quer mais sair de casa, perde o encanto com os programas de fora, perde o encanto com a vida, e vai cada vez mais a vida ficando em preto e branco, sem sentido, sem gosto, sem emoções. Ou a gente começa a lamentar e lembrar do passado, antigamente é que era bom, hoje nada presta. Ou a gente começa a se sentir abandonado, ninguém me apoia, ninguém me ama, ninguém gosta de mim, ninguém está ao meu lado, todo mundo é traíra, todo mundo quer furar meus olhos, todo mundo quer me engolir. Essa é uma postura que muita gente toma, infelizmente, até quem diz ter fé, infelizmente. Ou a gente toma esse caminho de Isaías, pela fé, pela experiência de Deus na vida da gente. A gente percebe assim, pera lá, o Deus que eu adoro é um Deus que libertou o povo do Egito, é um Deus que caminhou com esse povo 40 anos no deserto e deu para eles maná todo dia, é um Deus que deu a terra prometida, é um Deus que não abandonou o seu povo. Pera lá, eu sou filho amado de Deus, eu sou filha amada de Deus, Ele também não vai me abandonar? Se tem problema, se tem porta fechada, essa porta pode se abrir, esses ferrolhos podem se quebrar. Eu confio, eu não vou desanimar, eu acredito. Eu vou manter minha fidelidade a Deus e vou fazer a minha parte para essa situação se resolver. Mas eu confio que Deus vai abrir caminho, que Deus vai expulsar os assírios dessa minha terra, que eu vou tomar posse novamente, que apesar desse fracasso eu vou conseguir levantar, erguer, recomeçar, e vou levantar outra vez e vou vencer de novo. Então é isso que Isaías quis transmitir. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Ou a gente fica olhando para a escuridão, reclamando, lamentando, ou a gente enxerga a luz no fim do túnel e diz, ainda tem uma esperança, eu ainda posso, eu não vou desanimar, eu vou resistir, eu vou caminhar. Essa é a atitude própria de quem tem fé. Não porque acredita em si mesmo, no seu ego, nas suas capacidades, não, porque acredita em Deus Todo-Poderoso, porque segura na mão dele, é o que nós cantamos, pois com teu braço forte realizas prodígios, pois com teu braço forte me ergues do chão. Não é forte porque malhou na academia, não, é forte porque é cheio de graça, é forte porque é cheio de bênção, é forte porque é cheio de poder. Essa é a força do braço de Deus sobre nós. Então a segunda pergunta de hoje é essa: você, quando se depara com situações difíceis na sua vida, qual dessas duas direções você tem tomado? A direção do desespero, do desânimo, da lamentação? Ou a direção de quem confia em Deus, segura na mão dele, sente o braço forte dele e mesmo sofrendo no meio das dificuldades, confia e se entrega? Segundo ponto, o povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Para aqueles que habitavam na região da morte, brilhou uma luz. Essa luz para nós sabemos que é Jesus. O que faz a luz? Ilumina a escuridão, nada mais fica escuro, fica tudo claro, dá segurança para caminhar. Então, se eu tenho fé, se eu leio a palavra, se eu busco a Deus, se eu coloco Deus acima de todas as coisas, como diz o primeiro mandamento, essa luz brilha nas trevas para mim. Eu tenho que fazer minha parte. Não basta só confiar em Deus, né? Eu ficar de braços cruzados esperando que Deus faça para mim. Não, eu vou confiar profundamente em Deus e vou fazer minha parte, meu esforço, meu sacrifício, meu trabalho, minha entrega. Isso eu vou fazer. E aí eu vejo a luz. Eu conto assim: tem uma luz para me guiar. Eu não vivo na escuridão. Jesus é essa luz. Quanto mais eu busco a Jesus, mais iluminado eu sou. Quanto mais eu venho à missa, mais iluminado eu sou. Quanto mais eu comungo o corpo e sangue de Jesus, mais iluminado eu sou. Quanto mais eu leio essa palavra, mais iluminado eu sou. Então todo católico deveria ser uma pessoa iluminada, porque ela tem Jesus no coração, deveria. Mas infelizmente, muitos católicos vivem na escuridão. Por quê? Porque vivem uma religião de ritos, simplesmente, mas não acolhem aquilo que o rito traz,
que é a pessoa de Jesus, para se deixar transformar, para andar no caminho dele, para fazer a vontade dele, para viver, né, os mandamentos dele. Então todos nós, eu e vocês, temos que ser pessoas iluminadas. É uma luz que vem de onde? De mim mesmo? Não, é uma luz que vem de Jesus para mim. Jesus é o sol, eu sou a lua, eu vou refletir essa luz. Eu não tenho luz própria, a luz é de Deus. Eu estando com Deus, eu reflito essa luz. Por isso eu sou uma pessoa iluminada. O que é uma pessoa iluminada? É uma pessoa que tem esperança, tem alegria no coração, tem força para correr atrás dos seus sonhos, dos seus projetos, tem resiliência. Depois de cada queda, não fica reclamando, sentado à beira do caminho, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. Isso é uma pessoa iluminada. O que é uma pessoa obscura, que vive na escuridão? Caiu, fica sentada, caiu, fica deitada no chão, perdeu, começa a reclamar, sofreu uma derrota, desiste. Essa é uma pessoa que vive na escuridão. Falta luz, falta resiliência, falta força, que para nós vem da experiência da fé. Então veja, um texto que foi escrito há 800 anos antes de Cristo. Então você soma aí 2026 mais 800, é a idade desse texto. Não parece que foi escrito ontem? Olha a atualidade dele para nós. Quem diz que a Bíblia é antiga, quem diz que a Bíblia não tem nada a ver conosco hoje, é uma pessoa totalmente ignorante, não sabe nada do que está falando. Tomemos a segunda leitura, que também é excepcional, da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Olha que bonito. Irmãos, eu vos exorto em nome do Senhor nosso Jesus Cristo, a que sejais todos concordes uns com os outros, e não admitais divisões entre vós. Pelo contrário, sede bem unidos e concordes no pensar e no falar. O que significa concordes? Olha, latim, concordes, cordes é coração, com significa junto. Então concordes é junto com o coração do outro. Se a Ariane tem uma opinião e eu tenho a mesma opinião, eu concordo com ela. Ah, eu concordo com a sua opinião. O que eu estou dizendo para ela? Meu coração bate com o seu. Nosso coração está junto. Eu também penso dessa maneira. Então nós enxergamos a vida dessa mesma maneira. Nós temos concordância. Nosso coração bate junto. Isso é concordar. O que é discordar? Nosso coração bate separado, cada um por um canto. Olha o que Paulo fala para os coríntios: sejais todos concordes uns com os outros, em nome de Jesus, e não admitais divisões. Pelo contrário, sejam unidos e concordes no pensar e no falar. O casamento é uma experiência de concordância. O que é casar? É concordar com o outro. Ou seja, é bater meu coração junto com o outro que eu escolhi para viver comigo esse projeto do matrimônio. E o casamento dá certo enquanto há concordância. Quando é que o casamento começa a dar errado? Quando há discordância. Ou seja, quando o nosso coração não bate junto, quando nós não enxergamos juntos, quando nós já não concordamos com as mesmas coisas, quando cada um quer puxar para o seu lado, quando o egoísmo fala alto e não a concordância, quando aquilo que o casal disse na igreja ou no cartório: eu te prometo ser fiel na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, amando-te, respeitando-te, isso é concordar. Se os dois fizerem isso, não haverá casamento que acabe. O problema é que no casamento entra a discórdia. E entra por quê? Porque entra o ego, o egoísmo, o individualismo. Ao invés do meu coração concordar com você, não, quero que concorde só comigo. Que olha a minha opinião, o que eu penso, o que eu quero, meu interesse. Ou você pensa como eu não estou disposto a negociar, dialogar, isso eu não estou disposto não. Você tem que concordar com tudo comigo só.
O namoro é a mesma coisa, porque o namoro é a preparação para o casamento, né? A preparação é o aprendizado do amor. O namoro dá certo quando o casal de namorados busca concordar. O que é namoro? É aprender a concordar com o outro, é aprender a bater o coração junto com o outro. E como é que a gente aprende isso? Conversando, dialogando, prestando atenção nas atitudes do outro, caminhando com o outro. O problema é que às vezes a gente vê muito assim, o casal começa a namorar, tem 2 meses de namoro, já está tão empolgado que já vai morar junto, já quer casar. Com 2 meses de namoro, ou seja, ele ainda nem concorda, já quer uma vida de casado. Aí lá dentro começa a acontecer as crises que deveria acontecer no namoro. Só que namoro, cada um tem sua casa, cada um tem o seu caminho, tem ainda o seu espaço. Ainda não está junto como casado, em que a necessidade de comunhão e de unidade é muito grande. Mas a pessoa quer desrespeitar isso em nome de uma carência, de não querer viver sozinho, não sabe respeitar o tempo das coisas. Acha que basta juntar e está tudo bem. Aí vem as crises muito antes, porque eles não estão preparados para essa vida comum. Não estão preparados, não fizeram um caminho de amadurecimento, de crescimento, para poderem estar juntos. Não concordam ainda um com o outro, mal se conhecendo, nem se amam ainda, e já querem dividir o mesmo banheiro, onde tem as escovas de dente juntinho ali. Essa pressa é inimiga da concordância, é de quem não quer fazer um caminho. O amor supõe paciência, e tem muita gente que não tem paciência, aí come cru, ou seja, dá errado. Existem crises que acontecem porque as pessoas não namoraram, não souberam esperar, não caminharam, apressaram, foram fazer lá no litoral, esqueceram de fazer revisão no carro, preparar o que tinha que levar de roupa. Não, vamos sair logo. Aí no meio do caminho o pneu fura, aí no meio do caminho esqueceu uma coisa, esqueceu outra. Por quê? Pressa, não tem preparação, não tem paciência, então não tem concordância. Mas também na família, não é? Quantas famílias não têm concordância? Pais e filhos que não se entendem, não dialogam, não conversam. É uma família totalmente discordante, cada um está por um canto, não tem concórdia. Paulo escreveu isso já depois da morte de Jesus, não é? Olha, então isso tem no mínimo, né, 2026 anos, 2020 anos, 2000 imagina, e é um texto atualíssimo, porque quantas são as discordâncias hoje? Paulo podia estar falando isso para nós aqui hoje, como ele está falando. Aliás, hoje é o dia de São Paulo, né? Dia da conversão de Paulo, dia 25 de janeiro. Vamos agora para o Evangelho, para nós terminarmos a reflexão com o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus retoma a primeira leitura. Olha comigo aí no texto, ele diz, né? Jesus voltou para a Galileia. Vamos relembrar. Jesus nasceu em Belém. De Belém ele foi para o Egito, fugindo de Herodes. Do Egito ele volta para Nazaré. De Nazaré, Jesus passa toda a infância, adolescência, juventude, até os 30 anos. Com 30 anos ele vai lá para o Rio Jordão para ser batizado por João Batista, que nós celebramos domingo retrasado. Depois do batismo ele vai para o deserto, um tempo de purificação. Lá ele é tentado pelo diabo e vence o poder do inimigo. E agora ele começa a sua vida pública. Nesse texto Jesus está começando a sua vida pública, começando o anúncio do Evangelho. É o início do Evangelho de Mateus. Então diz: ao saber que João Batista tinha sido preso, Jesus volta para a Galileia. A Galileia era a região de Israel mais pobre, mais carente, mais necessitada. É lá que Jesus vai começar a sua pregação, na cidade de Cafarnaum.
E aí relembra aquilo que foi dito pelo profeta Isaías: terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do Jordão. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Para os que viviam na região da morte brilhou uma luz. Que luz é essa? É Jesus que está chegando. Daí em diante Jesus começou a pregar. Agora nós temos a primeira palavra de Jesus no Evangelho de Mateus. A primeira. Qual foi a primeira frase de Jesus? Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Veja. Olha, a primeira frase que Jesus diz é o resumo de toda a sua vida, nos 3 anos que ele anunciou o Evangelho. A primeira palavra é convertei-vos. O que significa converter? Mudar de vida. Fique atento que não é só mudar de atitude, é mudar de mentalidade. Porque uma pessoa pode mudar de atitude agora e lá na frente voltar para a mesma atitude. Se ela não mudou de mentalidade, ela vai ter as recaídas dela. Como um dependente químico, por exemplo, fica um tempo sem usar a droga, mas lá na frente tem uma recaída, usa outra vez. Olha, mudou de atitude, mas não mudou de mentalidade. A mentalidade continua da dependência. Ou como aquela pessoa que fez uma cirurgia bariátrica, ou então fez uma dieta, eliminou muitos quilos, mas ela mudou de atitude. Mas como não mudou de mentalidade, o tempo vai passando, ela vai voltando novamente a comer desnecessariamente, a exagerar, e volta novamente a ganhar peso. Ou seja, mudou a atitude, mas não mudou a mentalidade, não começa a pensar com a cabeça nova, a cabeça fica velha, então não tem mudança. Então o problema não é só mudar de atitude, é mudar de mentalidade, para que eu não volte nas mesmas atitudes antigas minhas. Ou acabou o namoro, promete: não, estou muito machucada, dessa vez não vai mais, com essa pessoa nunca mais. Acabou, 6 meses depois estão os 2 pombinhos lá outra vez, como se nada tivesse acontecido, e vai dar errado outra vez. Mas é recaída, né? A mentalidade não muda, brota a carência, a vontade. Estou sem ninguém, já conheço, mandou um WhatsApp para mim, me convidou para sair, ficamos juntos, vamos recomeçar. E aí, a mentalidade do passado não se transforma. Então por isso que Jesus começa a pregação com essa palavra: convertei-vos. Quer dizer, muda de mentalidade, muda a sua maneira de viver, muda a sua maneira de enxergar a vida, para mudar suas atitudes também. E eu digo para vocês, todo o objetivo da religião é conversão. Tudo que a gente faz para Jesus, essa missa que você veio aqui agora, a comunhão que você vai receber, a Bíblia que você lê, a novena que você faz, o texto que você reza, a procissão que você vai, tudo que a gente faz em matéria de religião tem um objetivo só: me converter. Ou seja, colocar Deus em primeiro lugar, mudar minha vida, tirar meus pecados, meus erros, minhas maldades, meus vícios, que eu não viva segundo a carne, mas eu viva segundo o Espírito. É isso. Toda a religião, todo o projeto de Deus é para que eu me converta. Então o problema é quando a pessoa vem à missa, comunga, faz uma novena, reza o texto, lê a Bíblia, mas continua a mesma coisa, não se converte. O problema é quando a pessoa vive a religião, mas a mentalidade dela não muda. É como se ela estivesse aqui dentro da missa toda fechada. Ela escuta, mas aquilo não cai no coração dela. Então ela não vive lá fora o que rezou aqui dentro. Ela não se torna uma pessoa melhor lá fora porque veio à missa. Enquanto que estar aqui na missa deveria ser um atestado para cada um de nós, assim: eu estou saindo daqui uma pessoa melhor. É o que eu disse para você no começo da missa: você não pode sair daqui do mesmo jeito que entrou, eu tenho que sair daqui melhor. De forma que eu pudesse ir lá na sua casa amanhã, segunda-feira, ir lá na sua casa e
eu chamasse a esposa para conversar comigo, eu falasse com ela assim: eu vi seu marido na missa ontem, estava lá sentado, eu vi seu marido. Depois que ele foi à missa, ele se tornou um marido melhor para a senhora? Está mais compreensivo, está mais amoroso, está ajudando, está colaborando? Qual a resposta que ela me daria? Ou se eu visse a esposa aqui hoje e fosse segunda-feira lá conversar com o marido na casa dele e perguntasse: olha, eu vi sua mulher, sua esposa lá na Santa Cruz ontem, estava na missa. Depois que ela voltou da missa, se tornou uma esposa melhor? A missa ajudou-a a ser uma pessoa melhor? O que ele me diria? Se eu fosse na sua casa, pai, mãe, conversar com seus filhos, olha, eu vi seu pai e sua mãe sentados na missa lá ontem, estava rezando comigo, achei legal. Eles se tornaram uns pais melhores para você depois que voltaram da missa? Ô pai, ô mãe, eu vi sua filha sentada lá ontem, seu filho, estavam lá na missa com a gente, achei legal, que bom. Eles estão se tornando filhos melhores porque estão indo à missa? Ou seja, estão se convertendo, ou continua a mesma coisa? As mesmas brigas, mesma reclamação, mesma pirraça, mesma preguiça. Como é que eles estão em casa? Estão melhorando? Se eu fosse na sua casa, o que me falariam de você? Essa é a pergunta. Você tem melhorado porque tem vindo à missa? Ouvir a missa para você é só cumprir uma obrigação, um ritual, uma tradição, bater cartão para Deus. A missa tem sido para você um caminho de mudança, de renovação. Você se torna uma pessoa melhor, um marido melhor, uma esposa melhor, um namorado melhor, uma filha melhor, depois que vem a missa? Ou vem a missa, cumpre a obrigação e continua a sua vida do mesmo jeito que você chegou aqui? Quem é você? E o texto termina com Jesus chamando os 4 primeiros discípulos. Ele chama primeiro Simão, Pedro e seu irmão André. Depois chama Tiago e João. Jesus está passando ali perto do lago da Galileia, vê os dois lá pescando, limpando as redes junto com o Pai, e ele propõe um caminho novo, um novo projeto. Vocês querem vir comigo para anunciar o reino de Deus? Estou começando, querem vir comigo? E a palavra que eu fiz questão de ler bem devagar é imediatamente. Nos dois casos diz assim: imediatamente eles deixaram o Pai, as redes, a barca e foram caminhar com Jesus. E a proposta de Jesus é: ao invés de pescar peixe, vem pescar gente, vem pescar homem, vem pescar mulher. Ou seja, vem tirar as pessoas da garra do pecado, da mundanidade, da escuridão e trazer para a luz. Vocês querem vir comigo para fazer isso? Venham. E eles foram. Hoje Jesus chama a mim e a cada um de vocês para isso, para você ser pescadora de gente, pescador de gente. Essa é a nossa missão, é tirar as pessoas do caminho da escuridão, trazerem para a luz que é Jesus. Você é católico, é pescador de gente. Você tem feito isso? Você tem cumprido bem a sua missão? Pense nisso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.